Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais um culto distrital online das Igrejas Adventistas do Sétimo Dia de Framingham, Seekonk, no estado de Massachusetts, e Pawtucket, no estado de Rhode Island, aqui na costa leste dos Estados Unidos. Aqui para nós são 7h30 da noite desta quarta-feira, dia 3 de maio de 2023. Seja muito bem-vindo, você que está conosco pelo Zoom, você que já está nos acompanhando pelo Facebook, além das páginas das nossas igrejas de Framingham, Pawtucket, Seekonk, você também pode estar acompanhando pela página da família Primeiro Encontro. Então, que bom que estamos juntos nesta noite, na segunda noite da nova série que inauguramos na semana passada, a série Quando Deus Fala, o dom de profecia na Bíblia e na história. Então, que você esteja aí ligadinho, ligadinha, desde já, por favor, tenha aí uma Bíblia impressa em suas mãos. Também peço a você que tenha uma caneta destas que a gente usa para marcar textos, um bloquinho de anotações e vamos juntos aprender mais a respeito deste importante dom, especialmente para estes dias em que estamos vivendo, biblicamente conhecidos como o tempo do fim. Então, que bom que estamos juntos nesta noite. Eu peço para que você já aproveite para compartilhar aí o link da nossa transmissão com as pessoas que você gosta. E se você está aqui pelo Facebook, você pode também compartilhar com seus amigos toda a nossa transmissão nesta noite. E você que está no Zoom também pode fazê-lo. O link já está aí no chat para você copiar e compartilhar, ok? Então, vamos aqui buscar na página de Framingham o link que eu gostaria, então, de compartilhar na minha página pessoal, exatamente para que os meus amigos também possam participar do nosso culto nesta noite de quarta-feira. Então, estou aqui compartilhando, muito bem, prontinho, já estou com o link do nosso culto na minha página pessoal. E você que está conosco aqui pelo Facebook, pode fazer a mesma coisa, ok? Então, que Deus esteja com você e dando à sua vida, de fato, todo um momento especial enquanto estivermos aqui na presença do Senhor para estudarmos juntos a sua palavra. Lembrando, esta é uma nova série que inauguramos na semana passada. É uma série que vai estudar o dom de profecia e este é o encontro de número 2. Então, todos os vídeos, o vídeo anterior da semana passada já está disponível aqui nas páginas das nossas igrejas, também na página da família Primeiro Encontro, e você também encontra no canal no YouTube, Família Primeiro Encontro, e lá você vai ter uma playlist só com os vídeos do nosso culto distrital online, ok? Muito bem, nós queremos já então dar o nosso boa noite para quem já está acompanhando a gente. Aqui pela página da Família Primeiro Encontro, nós já temos a querida Virgínia Graça. Boa noite, Virgínia, nos acompanhando lá no Brasil, na cidade de São Paulo. Deus esteja com você. Também tenho aqui a minha sogra, Elci, vida longa, já está ligadinha com a gente. Também aqui pela página de Seekonk, nós temos a querida Michele Del Duque, também ali na Zona Sul de São Paulo, Jardim Germânia. Deus esteja com você, Michele, uma boa noite. Tia Zezé, que legal que você está com a gente aqui, tia Zezé. Querida tia Zezé da Igreja do Campo de Fora, assim como a irmã Virgínia, seja muito bem-vinda e que Deus esteja com toda a sua família. Aqui pelo Zoom temos Maécia, temos Carolina e Manuel, temos a nossa querida Elizabeth lá no Brasil. Elizabeth, estamos orando aí pelo Hélio, viu? Deus tenha misericórdia da vida dele e eu espero que com a ajuda aí do Vinícius, dos demais familiares, vocês consigam então ter tranquilidade, né? Buscar ajuda para que ele possa então ter aí tranquilidade nesse momento em que ele está passando por problemas emocionais. Também a querida Verônica, o querido Jurandir, Deus esteja com vocês, todos os filhos, abençoando a querida família Santo. Muito bem.
Chegando por aqui também a irmã Belmira, a querida Michele e o Neemias, Deus abençoe vocês. E juntos, então, eu quero convidá-los nesta noite a estudarmos a palavra de Deus, a louvar ao Senhor e a acreditarmos no poder da oração intercessora. Boa noite para o Gessivone Rodrigues também, lá do Campo de Fora. Deus esteja com você e sua família, Gessivone. Um grande abraço para todo mundo por aí. Quero convidar vocês, então, para uma breve oração e, na sequência, já vamos louvar juntos ao nome do nosso Deus com um hino extremamente conhecido e que já está relançado aqui no nosso novo Inário Adventista, o hino Unidos pela Palavra. Vamos falar com Deus? Pai querido que está no céu, estamos juntos na Tua presença para que possamos mais uma vez ser iluminados pelo Teu Espírito no estudo da palavra. Num tema tão especial para esses dias tão difíceis em que estamos vivendo, pedimos que o Senhor nos ajude, abra nossa mente, toque nos nossos corações, a fim de que possamos crer na Tua palavra revelada e praticá-la na nossa vida. Aceita o nosso culto. Colocamos também pedidos e agradecimentos em Tuas mãos e permita, Senhor Deus, que o estudo da palavra nos ajude a sermos melhores do que quando iniciamos esta transmissão. Aceita o nosso louvor neste momento, entregamos nossa vida em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero convidar então você para que juntos possamos louvar ao Senhor, ok? Então aproveite para cantar. Se você está aí na sua casa, está ouvindo no seu carro, o momento agora é de adoração. Então eu quero convidar você a cantar conosco e na sequência voltaremos aqui com a nossa transmissão, o momento da oração intercessora, assim como também momentos para você compartilhar algum pedido especial, algum agradecimento e o estudo da palavra. Então vamos louvar ao Senhor, o hino, como eu disse, unidos pela palavra. Vamos cantar.
Seja esta a nossa oração, sermos unidos pela palavra de Cristo Jesus. Que bom, que privilégio a palavra nos permitir sermos um, não é? De famílias diferentes, de origens diferentes, de países diferentes, tudo de diferentes, mas pela palavra nós podemos ser unidos em Cristo Jesus. É um privilégio que eu e você possamos ter esta oportunidade. Então, que você e eu possamos aproveitar esta chance de estarmos unidos pela palavra e juntos, então, podermos viver esta experiência, não é? A experiência de confiarmos no poder de Deus. Muito bem, se você está aqui pelo Zoom e queira abrir o seu microfone para compartilhar algum pedido especial de oração, aqui pelo Facebook, na página da Família Primeiro Encontro, a tia Zezé agradece a Deus por mais um dia e pede oração pelo seu neto Mateus e também pelo seu filho Jorge, para que nós possamos interceder pela vida espiritual tanto do seu filho quanto do seu neto. Inclusive o Jorge mora aqui nos Estados Unidos também, enquanto o Mateus mora lá em São Paulo, junto com a sua mamãe e a sua vovó. Então, por favor, vamos colocar o Mateus, neto, e também o Jorge, que é filho da tia Zezé, em nossas orações. A querida Terezinha Onofrio está conosco. Boa noite. Deus esteja com você, querida Terezinha. Espero que a Renata e a família estejam bem. Ela iria até fazer uma cirurgia, não é? Espero que tenha corrido tudo bem e é um privilégio, dona Terezinha, ter a senhora com a gente de novo aqui. Já cumprimentei a Virgínia Graça e também a Elci. Aqui, deixa eu ver, vamos conferir a página de Siconc, onde nós temos também a Michele também está por aqui, está onipresente no Zoom e também no Facebook. Alguém do Zoom gostaria de compartilhar também algum pedido especial ou alguma gratidão? Estejam à vontade, tá bom? A gente está aqui para justamente ter com vocês este momento especial nesta noite. E se vocês tiverem algum pedido ou agradecimento, querida Verônica, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, pastor. Pastor, a minha Sim. filha Carol vai estar fazendo a cirurgia Ah, segunda-feira ok. e eu gostaria de pedir oração por ela, Claro, sem que dúvida. são dois pedidos a favor dela. É Uhum, esse, né, da uhum, cirurgia, e outra uhum, ela vai passar por uma auditoria no trabalho dela, uhum, como ela cuida de meninos especiais, né? uhum, Ela deu uma confusão a respeito assim dela era suposto ela ter dado um remédio e aí não deu por falha entre desorganização deles lá mesmo, sabe? uhum, E a uhum. menina passou mal e aí Oh, eles vão precisar de passar fazer essa auditoria para ver, né, auditoria. aonde foi o A erro mesmo. O falha. erro foi Uhum, dela porque ela não era suposto ela ter dado remédio, não deu, mas uhum. a desorganização, né, da pessoa Do anterior ambiente. Uhum. é, contribuiu que ela cometesse esse erro. E Uau, ela está muito nervosa, muito entendo. ansiosa, e tudo com ela é muito intenso, sabe? Uhum. Então, vou Sim, pedir oração para que claro. Deus possa estar, né, E ajudando essa nessas. auditoria tem dia marcado já? Tem sim, eu Uhum. só esqueci o dia, vai ser em maio. Ah, vai ser não essa Vai ser semana, a outra. Uhum. não, eu esqueci exato a Não, data, ok. Não, mas não vai eu vou ser nem passar amanhã, saber. nem sexta, né? Não, não. Não, ok. Vai ser Vamos mais pro meio, acho que mais do meio para para o frente. fim, ok. Então Aham. vamos. Diga a Carol que já estamos em oração para que tudo corra bem, né? Todos nós falhamos, mas então que Deus ajude Sim, para que não tenha nenhuma consequência mais grave, não é? Essa auditoria na vida sim. profissional dela e também na sua cirurgia. Agora ela precisa estar calma para poder passar pela cirurgia e correr tudo bem, tá Nossa, bom? calma, não é o nome dela. Pois é, e Mas aí, eu tenho mais um pedido também, pastor. Hoje a claro, por poção favor. tá.
Não, por gentileza. A Daiana está Ah, ouvindo, fica tranquila, é a sua porção da noite. Pode pedir. ah, a minha sogra tá para vir também Ah, passar o verão, todo o verão aqui com a gente. Que que a estadia dela possa bacana. ser, né, O nome uma da sogrinha? bênção. É, Dona Lourdes, Dona Lourdes. Então vamos orar pela Dona Lourdes, mãe do Jurandir. sim, que Vai Deus possa passar todo o verão com vocês aí. todo o verão, Vi- vida longa, pastor. vida longa para Dona Lourdes. Vai ser bênção, vai correr tudo bem, viu? Mas obrigada, tá? Deus Boa noite a abençoe. todos. Uma boa noite. Amém. Fique com Deus. É Obrigada, isso pastor. aí. Agora é hora de receber a sogrinha para passar o verão em casa. Uma bênção. A querida Luciana Silva, boa noite, pastor. Peço oração pelos meus filhos, Breno, Bruna e Tomás, ok? Então, aqui pela página de Framingham, a nossa irmã Luciana Silva, da nossa igreja de Framingham, pedindo oração pelos filhos Breno, Bruna e Tomás, ok? Mais alguém aqui pelo Zoom que gostaria de compartilhar algum pedido especial nesta noite, ou alguma gratidão, ou ainda aqui pelo Face? Pelo Face está tudo bem, nenhuma mensagem nova, só da Luciana. Mais alguém aqui no Zoom, se quiser abrir o microfone para compartilhar algum pedido especial, algo que gostaria de contar com as orações, dando uma boa noite para Maria Oliveira, de Siconc, Joceline, de Pataquet, também pastor Eliakim, seja bem-vindo de volta, pastor, Deus esteja com você, Eliana Valério e Daiana e família, sejam bem-vindos também. Ok, não havendo nenhum pedido especial, pastor, posso aproveitar aí a sua ilustre presença conosco, pedir ao Senhor que possa fazer uma oração para nós nesta noite de quarta-feira, se for possível, a gente agradeceria muito, viu? É sempre um privilégio tê-lo conosco. Nós temos aí, Pastor, pois não? quero fazer meu pedido, Ô, pastor. Daiana, sim, vamos lá. E na sequência o pastor ora, vamos lá. E, eu quero pedir pelo tio Hélio, Uhum, que ele novamente deu um surto agora à tarde, e sim, está dando sim, um trabalhozinho para a família. verdade. E pedir oração para a tia Marisa, Deus ter de Uhum. misericórdia e fazer a vontade dele e Uhum, confortar os nossos corações, né? com Dependendo da certeza, vontade dele, dói muito. com E certeza. pedi oração pelo João Vitor, que vai passar pelo médico amanhã, Uhum, e tudo ocorra bem. O médico falou que talvez ele precise de uma cirurgia, mas vai depender do resultado dos exames. dos exames, tá bom, ok. E eu quero que ore pelo hoje. Eu Uhum, até tomei um susto durante o trabalho na parte da manhã, que eu recebi ligação dos meus 3 filhos, um certo. de cada vez. Terminou um, o outro ligou, terminou um. A Abigail apareceu com um caroço muito grande na garganta Uhum, e ela percebeu lá na sala de aula. uhum, E aí ela ligou, triste demais, chorando, preocupada, porque ela está estudando sobre as doenças da gengiva e certo. da boca. Aí, quando Uhum, ela viu aquele caroço e estudou muito essa semana sobre essas doenças, ela deu um choque nela. Então, ela parou a chorar e com medo. eita, nós. E o outro menino, o que vai casar, está com uma proposta de Aminadab. trabalho, o Aminadab. O Aminadab está com uma proposta de trabalho muito boa, mas está inseguro Uhum, e precisa tomar uma decisão também. E o ok. Amizadai me ligando a respeito do divórcio, que tem mais de um ano que deu entrada no divórcio e até hoje não deu resultado Uau. nenhum. E aí está muito nervosa, querendo que o divórcio saia, Uhum, sendo que não está nas mãos dele. sim. Então, todos 3 me pedindo socorro. E, então, foi um dia bem complicado Bem hoje, puxado, né? bem puxado. Mas E vamos com. orar, e
e orar, mas mesmo assim eu estou feliz porque eu consegui fazer umas orações com algumas pessoas que ainda não participou da família primeiro encontro e vai participar amanhã, se assim o Senhor permitir. Amém. Deus então, seja assim, louvado. Deus, mesmo na tormenta, Deus ele nos julga, né, pastor? Amém. Então, Amém. Deus Obrigado, seja Dai. Vamos confiar sim, viu? Inclusive o seu tio, na abertura aqui do nosso culto, eu já havia mencionado quando vi o nominho da sua mãe aqui com a gente. Então vamos reforçar o pedido pelo seu tio Hélio e pela sua tia Marisa, viu? Que Deus tenha misericórdia, assim como dos seus filhos também, do João Vitor, tá bom? Deus te abençoe, Amém, Dai. muito obrigado. Obrigado. Pastor, ainda tem uma mãozinha aqui, que é da Joceline. Joceline, por favor, boa noite. Pois não? Pode falar. Good evening. I hope everyone is doing well today. First, I would like to thank God because I know he was with my parents when they were going through a hard time, and I know he's with everyone in the world and comforting them. Next, I would like to thank my parents for winning the house in Florida. And I continue you guys to ask for a prayer for my father so that one day he might give his life to Christ. Amen. Thank you, Elisa. God bless you, okay? God bless you too. Ok, bye-bye. Aí está a nossa querida Elissa, sempre participando dos nossos cultos, em especial pedindo oração pela conversão do seu papai e agradecendo a Deus, porque afinal ela agradece e a gente fica um pouco triste, né? Porque a família está se mudando para a Flórida. Mas eles vão ser felizes, mas vão fazer muita falta. Então que Deus abençoe Joceline, sua filha Elissa, toda a família e especialmente os planos de mudança para a Flórida. Que Deus os acompanhe, ok? Grande pastor Eliakim, seja bem-vindo e, por favor, a bênção pelos pedidos, agradecimentos e pelo estudo da palavra. Grandioso Deus, sou eu, o Eliakim. O Senhor conhece, Jesus, toda a nossa alegria e toda a nossa tristeza. O Senhor conhece todas as necessidades e por isso suplicamos-te que, em nome de Jesus, o Senhor venha socorrer-nos. O Senhor ouviu todas as necessidades sendo colocadas diante do teu trono por essa mãe, por essa linda criança, também os demais que eu não ouvi, a esposa do Jurandir e outros mais que falaram diante da igreja as suas necessidades e as suas preocupações. Nós suplicamos, em nome de Jesus, que continue com a sua mão estendida para cada um de nós. Algumas vezes nós não merecemos, mas o Senhor nos ama mesmo como nós somos. Suplicamos que nos ajude a ser mais semelhante a Ti. Suplicamos, Senhor, pelas nossas tribulações. Nós temos um povo cheio de tribulações. Suplicamos em nome de Jesus que venha socorrer-nos. Nós estamos passando por fortes turbulências. Satanás tem atacado violentamente o povo de Deus e a família. Por isso pedimos que abençoe também o pastor, que ele possa ter sabedoria do alto para dirigir essa igreja e representar os nossos irmãos diante de Deus nos seus pedidos de oração. Em nome do Senhor Jesus, peço que abençoe também meus filhos, meus netos, de modo especial a Márcia, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Privilégio, meu querido. Muito obrigado, viu? Sempre bom tê-lo conosco. Deus esteja com você. Obrigado. Muito bem. Privilégio da gente, então, diante do Senhor, apresentar, não é? E ter a certeza das respostas que o Senhor nos concede às nossas orações, não é? Bem-vindo, Marcelo, e que Deus esteja com você, onde estiver aí pela estrada, que Deus te ajude e te sustenha. Aqui pela página de Seekonk, nós vamos dar boa noite também para a irmã Esther e para o seu irmão, o nosso irmão Isaac,
Deus esteja com vocês, abençoando-os. Muito bem, mais uma vez fica aqui o apelo para que você, dentro do possível, tenha aí a sua Bíblia impressa, tenha aí uma caneta marca-texto, né? Possa ter aí o seu bloquinho de anotações também, para tomar nota das dicas. Afinal de contas, vamos fazer um estudo bem especial a respeito do dom de profecia. E eu peço para que você, então, por favor, esteja bem atento, bem atenta a tudo que vamos compartilhar pela graça de Jesus nesta noite, ok? Muito bem, eu quero pedir licença para poder, então, abrir aqui os slides, para que a gente tenha uma forma mais didática de acompanhar a mensagem e assim possamos aproveitar todos o que vamos compartilhar neste momento da palavra do Senhor, ok? Então, aqui está. Vamos abrir aqui na tela maior e conferir nas minhas colinhas aqui, né? Tenho aqui outras telas que me dizem o que está acontecendo no Facebook para poder ter aqui a minha orientação. Muito bem, aqui está. Deixa eu só tentar puxar para cá. Muito bem, meus queridos. Quando Deus fala, o dom de profecia na Bíblia e na história, hoje a mensagem que vamos compartilhar com vocês é a mensagem de número 2, ok? Número 2, que diz a voz profética no Antigo Testamento. Então, eu peço para que você, por favor, possa acompanhar e juntos vamos entender aquilo que Deus quer nos falar nesta noite a respeito do maravilhoso dom de profecia. Porém, eu quero chamar a sua atenção por alguns minutos para que possamos recapitular a mensagem da semana passada. E nessa artezinha que eu preparei, vocês têm ali no cantinho esquerdo as chamadas ondas da voz, ok? É a forma como aparelhos eletrônicos registram a voz humana. E eu tive a ideia de colocar ali a frase I love you. Eu amo você. Quando uma pessoa fala esta palavra ao microfone, como eu estou falando agora, o registro gráfico da onda da voz é esse que está aí, como se fosse um quadrinho pendurado. Tá vendo ali, ó? I love you. E eu peço em nome de Jesus que você ouça Deus falando a você o tempo todo que Ele te ama. Você crê? Então, todas as vezes que você olhar para a arte das nossas telas aqui preparadas no sermão, tente imaginar Jesus falando ao seu ouvido: filho, filha, eu te amo, I love you. Porque, afinal de contas, estamos estudando uma série Quando Deus Fala. E o que ele mais fala para você, Marcelo, para você, Esther, para você, Virgínia, tia Zezé, Elci, para você, Michele, para você, pastor Eliakim, o que ele mais fala é eu te amo, I love you, ok? Então, aquele gráfico significa a onda da voz dizendo a frase I love you. Semana passada, então, nós estudamos a respeito da profecia como sendo de competência exclusivamente divina. O dom de profecia é um dos dons concedidos pelo Espírito Santo e ele é uma característica da Igreja de Deus no tempo do fim, ou seja, nesses dias em que estamos vivendo. Muito bem lembrado pelo pastor na sua oração, a respeito da turbulência, dos dias turbulentos que estamos vivendo. Tempo do fim. Estamos vivendo o tempo do fim, exatamente como a profecia predisse, especialmente as profecias de Daniel e Apocalipse, não é? Quando Daniel traz ali a figura daquela estátua de Nabucodonosor, e aquela estátua então dividida e tendo agora a representação dos nossos dias nos pés desta estátua. E na realidade, podemos dizer que já estamos nos dedos desta estátua, porque Cristo está voltando. Você crê? Mas são dias difíceis.
E a profecia é um dos dons exatamente concedidos por Deus a nós para estes dias difíceis que estamos vivendo. A história da busca incessante de Deus pelas suas criaturas decaídas, incluindo o seu uso de pessoas especiais, a quem ele chamou para serem seus profetas, nos lembra que, em nosso estado pecaminoso, naturalmente estamos perdidos. Então, desde aquele momento em que o pecado entrou na nossa experiência, registrado em Gênesis capítulo 3, verso 15, nós temos a ação de Deus, que nunca desiste de tomar a iniciativa em nosso favor. E esta iniciativa foi tomada lá no Jardim do Éden, permitindo que, através da profecia, da vitória do bem sobre o mal, de Jesus sobre Satanás, nós pudéssemos ter esperança. Por isso, a palavra de Deus registra aí, segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, verso 20, um conselho do rei Josafá que continua extremamente válido em nossos dias. Na manhã seguinte, levantaram cedo, foram para o deserto de Tecoa, e ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Querido Marcos Alexandre, é isso. Eu e você temos que estar firmados na palavra da profecia para termos segurança e termos certeza de sermos bem-sucedidos em chegar onde Deus deseja que cheguemos. Amém? A salvação e nunca mais o pecado. Muito bem. Quando então caminhamos para o tema desta noite, nosso segundo tema, o fenômeno da profecia no Antigo Testamento, ele ocorreu exatamente após este episódio da queda da raça humana. Este episódio, como já disse, está relatado no capítulo 3 do livro do Gênesis, especialmente do verso 1 até o verso 6. Os seres humanos, neste momento, em que tomaram a iniciativa de desobedecer e comendo um fruto que Deus havia proibido, o pecado não estava no fruto, o pecado estava na atitude de desobediência. E Deus disse, não comam. O inimigo agora, e ali inserido naquela serpente de uma forma muito astuta, colocando a serpente para falar, ele diz ao homem e coloca um ponto de interrogação naquilo que Deus havia colocado a certeza, e o pecado entra na nossa experiência. Gênesis 3, 1 a 6. Seres humanos rompem o seu relacionamento que era face a face com Deus. E agora foi anunciado o proto-evangelho de Deus, ou seja, o primeiro evangelho. Abra, por favor, a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, verso número 15. Nós temos inaugurada aí a voz profética no Antigo Testamento, exatamente neste verso de Gênesis capítulo 3, verso 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você irá lhe ferir o calcanhar. Irmãos e amigos, esta proclamação impressionante da decisão divina de enviar o descendente e derrotar a serpente, ou seja, Satanás, a fim de obter a redenção da humanidade. Este é o fundamento e é a chave para reconhecermos a voz profética no Antigo Testamento. Então, você pode anotar aí na sua Bíblia, Gênesis 3,15 é exatamente o início desta voz profética. É a chave que abre a voz profética no Antigo Testamento. Esta declaração divina fez diferença para toda a história da humanidade. A salvação do pecador e a derrota do mal são expressas neste contexto de grande conflito, quando Deus declara que colocaria inimizade entre as forças do bem e as forças do mal. Por isso, toda essa injustiça que acontece ao nosso redor, toda essa cegueira que ocorre na maioria das pessoas, porque exatamente é uma guerra
nós estamos vivendo em meio a uma guerra entre as forças do bem e as forças do mal. Mas sabe o que a profecia já diz a respeito desta guerra? Ela já está vencida pela força do bem. Você acredita? Deus já venceu esta guerra. E agora cabe a mim e a você escolhermos estar do lado certo desta guerra. Você aceita estar do lado da vitória? Então creia na palavra profética, na voz profética. Sim, meus queridos, a salvação do pecador e a derrota do mal estão expressas neste contexto do grande conflito. Por isso, esse anúncio de Gênesis 3,15 pode ser considerado exatamente esta doutrina de salvação, que em termos teológicos é chamado de soteriologia, ou seja, uma ordem divina de eventos futuros, todos eles voltados para a atividade de Deus e o cumprimento da sua promessa. Qual promessa? Voltar e nos levar para nunca mais a morte, nunca mais a dor, nunca mais a tristeza, e reestruturar este mundo à forma do primeiro Éden. Você aceita? Então está aí o ponto de partida da voz profética no Antigo Testamento, Gênesis capítulo 3, verso 15. Por isso, irmãos e amigos, Deus é a única fonte do dom de profecia. O dom de profecia não é uma invenção de pessoas piedosas, de pessoas religiosas. Não, os profetas não podem originar tal fenômeno, mas eles são conduzidos a profetizar pelo Espírito de Deus. Alô, atenção! Pegue aí a visão, meu irmão, minha irmã. Não entre na onda de qualquer um que se diga profeta, não, que se autoproclame profeta. A profecia não é invenção de pessoas que se dizem piedosas e nem religiosas. Por isso, importante verso da palavra, este trecho da palavra que eu gostaria, por favor, que você também destacasse aí com a sua caneta marca-texto. Esse texto é chave nesta compreensão de que nenhuma profecia vem de cunho humano, de natureza, de vontade humana. Por favor, Silvana, seja bem-vinda, Deus esteja com você. E vamos orar, sim, Marcos, em prol da Sofia, mais uma criança que foi diagnosticada com leucemia, que Deus tenha misericórdia. Se não me engano, a Sofia é do Moinho Velho, né? Da igreja do Moinho Velho. Deus tenha misericórdia da vida dela, sim. Boa noite, Silvana, seja bem-vinda. Abrindo as nossas Bíblias na segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 19, assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês, queridos. Olha que verso extraordinário. Deus sabe que estamos em meio à escuridão, mas Ele nos concede uma luz que brilha e não estamos abandonados no escuro. A luz da profecia brilha. Sequência, verso 20. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia, nenhuma, diz a Bíblia, nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Querida Elisângela Almeida, uma boa noite, Deus esteja com você. Queridos, aí está. Este verso é essencial para que você entenda a importância da origem da profecia. A origem da profecia é Deus, não o ser humano. Deus revela a sua verdade utilizando vários meios. Revela através de sonhos, através de visões, através de diálogos. Temos aí vários encontros registrados na palavra, entre eles Gênesis 15, versos 12 e 13, Daniel capítulo 2, verso 19, Daniel capítulo 7, versos 1 e 2, Abacuque capítulo 1,
a partir do verso 2 até o capítulo 2, também verso 2. São exemplos destes encontros e destas formas de Deus impressionar os seus mensageiros. Mas eu gostaria de justamente ler um exemplo que está no livro de Hebreus, por favor. Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2. Hebreus capítulo 1, leitura dos versos 1 e 2. Antigamente, Deus falou muito mais vezes e de muitas maneiras aos pais, através de quem? Dos profetas. Mas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Então, nenhuma profecia vem de particular interpretação, nada vem do ser humano. A verdadeira profecia, a profecia bíblica, ela vem revelada, inspirada, motivada pelo poder de Deus em agentes humanos. Por isso, em termos muito claros, lembre-se disto: profecia nada mais é do que a transmissão humana de mensagens de origem divina. Ficou claro para você? A verdadeira profecia, ela é uma transmissão humana de mensagens divinas. Sabe, queridos, é interessante destacar que os profetas do Antigo Testamento desempenharam um papel dominante na história desse período em que viveram. E os seus livros, os livros proféticos do Antigo Testamento, ocupam um espaço dentro do cânon da Bíblia semelhante ao espaço do Novo Testamento. É muita produção profética que temos na palavra de Deus. O papel deles, destes profetas do Antigo Testamento, é extremamente bem resumido na seguinte maneira que o historiador inspirado registrou. Veja só que interessante este registro que está no segundo livro dos Reis, capítulo 17, verso número 13. Para você que chegou agora, estamos estudando a voz profética no Antigo Testamento. É a mensagem número 2 da nossa série, a nova série Quando Deus Fala, o dom profético na Bíblia e na história. E essa artezinha que está aí no cantinho esquerdo da tela é uma onda de voz com a expressão I love you. Quando você fala esta expressão, o registro da sua onda de voz é este. E o propósito é que você ouça Deus dizer a você, eu te amo, ok? Quando Deus fala, e eu espero que você ouça. Segundo o livro dos Reis 17, verso 13, o Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltem-se dos seus maus caminhos, guardem os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que ordenei aos pais de vocês e que lhes enviei por meio dos meus servos. Quem são os servos? Os profetas. Então, este verso de segundo livro dos Reis 17, verso 13, é exatamente o papel bem resumido que o historiador inspirado registrou sobre o papel dos profetas durante o Antigo Testamento. Está bem resumido aí. Você volte-se dos seus maus caminhos, guarde os mandamentos, os meus estatutos, segundo a lei que ordenei aos teus pais e que lhes enviei por meio dos profetas. Uma profecia fala em nome de alguém. O profeta, ele pode falar com a humanidade em nome de Deus ou vice-versa. Sendo assim, a primeira tarefa de um profeta bíblico, irmãos e amigos, não é simplesmente predizer o futuro. Porque para muitas pessoas, profecia tem que ver somente com predição do futuro, saber o que vai acontecer. Mas essa não foi a primeira tarefa dos profetas bíblicos. A primeira tarefa do profeta bíblico, de acordo com a passagem que acabamos de ler, é declarar a expressa
vontade de Deus. Você aceita? Aqui está, em suas mãos, a expressa vontade de Deus. Esse é o primeiro requisito do profeta, a primeira tarefa do profeta, expressar a vontade de Deus. As mensagens podem até se relacionar com o passado, podem se relacionar com o presente e podem se relacionar com o futuro, mas também podem consistir em exortação, em instrução, em consolação ou em predição. Mas lembre-se, a primeira tarefa de um profeta bíblico é revelar qual é a vontade de Deus. Você aceita? Você aceita a vontade de Deus sendo revelada em sua vida para que você tenha realmente certeza de onde veio, onde está e para onde você vai chegar? Particularmente durante o tempo da monarquia da história de Israel, quando os reis, de maneira habitual, de acordo com a palavra, faziam somente o que era mal diante do Senhor, exemplo de Jeoacás, no segundo livro dos Reis 13, verso 2, a absoluta maioria deles só fazia aquilo que era mal diante do Senhor. Então, a instituição profética era exatamente a guardiã da teocracia. Os profetas apoiavam a lei de Deus e ensinavam a lei de Deus ao povo, já que os líderes políticos, os reis e até mesmo boa parte dos líderes religiosos estavam se afastando do Senhor. Os profetas eram chamados para que, de fato, as pessoas não se esquecessem da vontade expressa de Deus. Por isso, a palavra profeta, quando é mencionada pela primeira vez no Antigo Testamento, ela é traduzida do hebraico pela palavra nabi, profeta. Essa é a primeira vez que a palavra nabi aparece no texto do Antigo Testamento e está registrado em Gênesis, capítulo 20, verso número 7. É a primeira menção para a palavra nabi, profeta. Gênesis 20, verso 7. Agora, devolva a mulher a seu marido, pois ele é nabi, ele é profeta, e vai interceder por você, e você viverá. Mas se não devolver, saiba que certamente você vai morrer e tudo o que é seu. Abimeleque, rei de Gerar, havia ficado impressionado com a beleza de Sara, e Abraão, servo do Senhor, o pai da fé, havia ficado com medo de morrer, então anunciou Sara como sendo sua irmã. E antes que Abimeleque a tomasse por mulher, o Senhor o impressionou e disse: não toque em Sara, o marido dela é profeta. E este profeta vai interceder por você. Então, nesta primeira menção da palavra profeta no Antigo Testamento, você nota que os profetas não eram apenas porta-vozes de Deus, mas, em certas ocasiões, os profetas também eram intermediários entre Deus e o povo. Então, nesse caso específico, Abraão foi intermediário entre Deus e o rei Abimeleque. Ele deveria orar a Deus em favor de Abimeleque. Além de levar a esposa dele de volta, não é? Ele deveria abençoar, interceder por Abimeleque. E a Bíblia diz que nesse papel, Abraão foi um profeta. Já no tocante à primeira pessoa da nação de Israel a ser chamada de profeta, então nós vamos descobrir que foi a pessoa de Moisés. Deuteronômio, abra sua Bíblia, por favor. Capítulo 34, leitura do verso número 10. Deuteronômio 34, verso número 10. Esta é a primeira pessoa da nação de Israel a ser chamada de Nabi, profeta. Nunca mais se levantou um profeta, um Nabi, como Moisés, com quem o Senhor tratava
face a face. Irmãos e amigos, na sequência, após a morte deste servo de Deus, a liderança profética de Israel, desde Josué até Malaquias, cumpriu parcialmente uma profecia que o próprio Moisés havia predito. Ele mesmo, antes de morrer, fez uma profecia a respeito do seu substituto na função de profeta. Note comigo, volte às páginas aí de Deuteronômio 34 para Deuteronômio 18, verso 15. Deuteronômio 18, 15, o profeta Moisés dizendo: o Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta, um nabi, semelhante a mim, e a ele vocês devem ouvir. Irmãos, amigos, isso aqui é muito interessante. Profeta Moisés dizendo que haveria de se erguer um outro semelhante a ele e que ele deveria ser ouvido. Então notem, depois de Moisés, vários foram levantados. E a gente pode fazer uma lista tremenda entre Josué e Malaquias. Mas preste atenção, meus queridos, só Jesus Cristo, porém, podia preencher completamente as condições da predição de Moisés. Os demais, Josué e Malaquias, eles cumpriram parcialmente este papel profético. O papel profético foi totalmente cumprido na pessoa de Jesus. Amém? Conforme João capítulo 1, verso 21, João 6,14 e João 7,40. Ele veio, Jesus veio como segundo Moisés, e não veio libertar o povo do poder de governos terrestres. Jesus veio para livrar o seu povo do poder do pecado. Louvado seja o Senhor. Profecia cumprida, como todas as profecias que estão neste livro, a respeito da salvação, cumpridas. Só aguardamos novo céu e nova terra. Você crê? Moisés disse: há de se levantar um semelhante a mim, e vocês deverão ouvi-lo. Ouça Jesus dizendo a você: filho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ouça conforme o gráfico dessas ondas da voz: filho, filha, eu te amo. Só Cristo podia preencher estas condições. E os profetas, eles foram provenientes de todas as profissões, de todas as camadas sociais, e através de toda a Bíblia, nós vemos o Senhor falando com seu povo através dos seus servos, os profetas. Mais letrados, menos letrados, mais tranquilos, mais nervosos, não importa. A Bíblia inteira em si é trabalho desses profetas, transmitindo as mensagens que Deus lhes dera. Não importa quão diferentes fossem a proveniência deles, a educação, o temperamento, não importa até se houvesse algumas falhas no caráter deles. Obviamente, com a radical exceção de Jesus, que nunca pecou. Os demais, todos eles pecaram. Esses seres humanos, homens e mulheres, ok? Não vamos nos esquecer, por exemplo, de Miriam, não vamos nos esquecer de Débora, de Hulda. O chamado profético não está limitado a homens, gênero masculino, está também aberto para mulheres que foram usadas por Deus. Pessoas, homens e mulheres, de carne e sangue como nós, foram usados pelo Senhor para proclamar as suas mensagens, as quais ainda estão sendo proclamadas nos dias de hoje, em quase todos os países deste planeta, e assim será até o fim, porque este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Você crê? Queridos, em artigo publicado em 7 de janeiro de 1890, Ellen White escreve o seguinte, veja que extraordinária passagem. As revelações do Antigo Testamento eram acentuadamente os desdobramentos do Evangelho, o patentear do desígnio e da vontade
do Pai infinito, mediante os homens santos da antiguidade, Cristo trabalhou pela salvação da humanidade caída. E, por favor, preste atenção, esse texto merece um screenshot, merece ser printado aí. Veja só, quando ele veio ao mundo, foi com a mesma mensagem de redenção do pecado, da restauração ao favor de Deus. Mensagem de onde? Do Antigo Testamento. Não faz sentido as pessoas que desprezam o Antigo Testamento para dizer que a graça está só no Novo Testamento. Essas pessoas estão enganadas. A graça existe desde Gênesis 3, verso 15, o início da voz profética. Você não pode simplesmente anular todo o Antigo Testamento e crer apenas no Novo Testamento, porque a profecia é única e iniciou-se exatamente no momento em que o homem pecou. Deus revelou a redenção do pecado e a nossa restauração. Louvado seja o nome do Senhor em toda a Escritura. E Jesus veio exatamente viver o contexto que ele revelou do Antigo Testamento. Não é extraordinário, meus queridos irmãos e amigos? A pureza da revelação de Deus foi guardada por obra especial do Espírito Santo. A Bíblia foi atacada de todas as formas, mas não existe um livro da antiguidade com tantas fontes próximas do original como a Bíblia. Nem as grandes peças da literatura. A segunda peça que mais existe em literatura tem cerca de 640 peças que remontam ao original. A Bíblia tem mais de 5.000. O Espírito Santo preservou a sua palavra. Ele é o autor definitivo dessa revelação, transmitida a nós por meio de homens e mulheres inspirados. É por isso que a Bíblia, meus queridos irmãos e amigos, ela é normativa. A Bíblia, em matéria de doutrina, ou seja, fé, e em matéria de prática, comportamento e ética, é a palavra final. Não tenha medo. Por mais que as políticas se distanciem, por mais que as leis se distanciem, por mais que os seres humanos tomem decisões contrárias, a Bíblia é a regra final em doutrina, fé e em comportamento e ética, ou seja, na prática. É a infalível palavra de Deus. Último verso. É um conteúdo muito extenso, mas estamos nos esforçando para conseguir passar a você nos poucos minutos que teremos a cada quarta-feira. Leia comigo Isaías 40, verso 8, por favor. Isaías capítulo 40, verso 8. A erva seca, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece por quanto tempo, meus irmãos e amigos? Por quanto tempo permanece a palavra? Para sempre. Para sempre. Você crê? Para sempre. Por isso, meus irmãos, o Senhor e a sua palavra duram para sempre. Portanto, nós podemos confiar plenamente em Deus, plenamente nos seus profetas. O nosso futuro depende da nossa confiança na palavra revelada do Senhor. Não dependa o seu futuro de êxtases, de manifestações de cura, de manifestações de línguas estranhas. Não. Dependa a sua fé da palavra revelada, profecia. É nela que você tem que firmar a sua confiança no futuro. Os profetas fortaleceram, corrigiram, guiaram e encorajaram o povo de Deus na sua jornada em direção à terra prometida, terra na qual um dia, novamente, assim como Adão e Eva, falaremos face a face com o nosso Deus. Você crê? Você crê que em breve estaremos diante dele, face a face? Mas para que esse dia aconteça, nós temos que crer e praticar
a palavra revelada, a voz profética. Aqui está o nosso manual de vida, nosso manual de fé e prática, a fim de que nós consigamos atingir o objetivo que já está garantido. Esta guerra já foi vencida em nome de Jesus. Creia, aceite, peça a Deus força, energia, coragem, motivação para cada dia mais se tornar semelhante a Cristo através do estudo da sua palavra. A voz profética existe para que eu e você saibamos o que aconteceu, entendamos o nosso presente e tenhamos a certeza que estamos a caminho de novo céu e nova terra. Você crê? Em nome de Jesus, Senhor. Louvado seja o teu nome pelo poder da revelação. Obrigado por ser um Deus que não desiste de nós. Obrigado por ser um Deus que jamais deixou de buscar os seus filhos e filhas, mesmo nós mergulhados e mortos nos nossos pecados. Temos o privilégio de um Deus que não desiste de nenhum de nós. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, dá-nos paixão pela voz profética que ecoa por toda a Bíblia e por toda a história. Um Deus que está no comando de tudo e que desde o começo, quando o pecado estragou os planos, já tinha um plano pronto para resgatar as suas criaturas. Oh Deus, louvado seja o Senhor. Visita o Hélio, que está em problemas emocionais sérios neste momento. Dê a ele tranquilidade, que ele aceite ajuda. Visite a tia Marisa, Senhor, que está vivendo muitas horas difíceis agora com o agravamento da sua doença. A mesma coisa com a Delma. São duas pessoas que estão em risco muito sério de vida. Pai, visita os leitos destas pessoas e de todos aqueles que temos orado, implorando, Pai, um milagre. Deus, em nome de Jesus, quem sabe a nossa fé também esteja precisando de um milagre. Então, nos dê paixão pela Tua palavra, a fim de que possamos amar a Deus e amar as pessoas ao nosso redor, nos preparando para ter confiança no futuro, não um futuro de tristeza, desesperança, desgraça, não, um futuro, Deus, que supera a própria morte, quando Cristo voltar e vier resgatar os seus filhos e filhas. Entregamos todos em Tuas mãos nesta noite, para que possamos realmente crer e praticar na voz profética através das páginas da Tua palavra. Seja feita a Tua vontade em nossa vida. Despeça-nos com a Tua paz. Volte logo para nos buscar. E, por favor, Senhor, que nós possamos, de fato, viver e praticar as certezas reveladas na Tua palavra para nós, o Teu plano para nós, orando em nome de Jesus e dizendo amém e graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Creia na voz profética e você não vai se decepcionar. Amanhã, 6 da manhã, neste mesmo link, 6 da manhã para nós aqui na Costa Leste, 7 horas da manhã no Brasil, 8 horas em Cabo Verde. Esperamos você na Família Primeiro Encontro. E na próxima quarta, a sequência da nossa série Quando Deus Fala, o dom profético na Bíblia e na história. Lembre-se, breve Jesus voltará. Uma boa noite.